Olá, muito bem-vindos à última edição, o programa que põe em destaque algumas das reportagens de Veja que está nas bancas ou chegando à sua casa se você já for assinante. Eu estou aqui com Augusto Nunes para comentar as reportagens que nós escolhemos. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Graeb. Prazer estar aqui com você. Muito bem. Também é um prazer estar aqui com você, Augusto, sempre. Olha lá, Augusto, a capa desta semana é... Chegou a vez dele. Chegou a vez dele. Hashtag fera, odiado e do mal. Boa brincadeira. Tá pronto para o Twitter já. Exatamente. Certo? E a primeira dupla da reportagem correspondente, né? Essa que diz que o Eduardo Cunha é uma unanimidade nacional, mas pro lado ruim. Ele agora isso mostra que a Dilma já começou a ser parte do passado, né? Ela, né? Lula, chegou a vez do Cunha. Há pouco tempo eu ouvi as declarações do Roberto Jefferson e eu achei interessantes, né? São cínicas e verdadeiras. Ele dizia o seguinte, que era o bandido de estimação dele era o Cunha, porque precisava de ser como o Cunha para enfrentar o PT numa guerra dessas, porque o Cunha dá uma facada por trás, atira escondido, espera na tocaia. Dá aquela dedo no olho, né? Assalta o banco da cidade, ele falou, mas aí ele fez uma previsão correta, ele falou, é a última tarefa do Cunha, depois do impeachment chega a vez dele, chegou. É verdade. Vamos exibir de novo a dupla de abertura. É uma unanimidade, né? Temos ali 3 pizzinhas, que é como a gente de fato no jargão chama esses gráficos redondinhos, né, Augusto? Todos eles mostrando os níveis estratosféricos de rejeição que o Cunha tem, né? Entre os manifestantes pró-impeachment, 87%. 87%. Os contrários ao impeachment, 94%. Entre a população, de maneira genérica, 77%. Não dá mais para ficar, né, Greg? Porque as pessoas se perguntam, sim, mas se for necessária uma interinidade qualquer, né, com o presidente da Câmara ocupando um cargo relevante, a presidência da República... Vamos lembrar que se a Dilma sofrer impeachment e o Temer assumir, o Cunha é o sucessor imediato. Exatamente. Se o Temer tiver que viajar para cumprir qualquer agenda internacional, é o Cunha que senta lá. É ele. Não dá, né? Acho que a Câmara precisa ter juízo agora e eleger uma figura, deve haver. Uns não podem porque são excessivamente honestos. Não é o caso do Jarbas Vasconcelos, não tem chance por isso. Mas existem deputados, o Osmar Serralho, por exemplo, ele aparece como candidato. Foi o relator da CPI do Mensalão, se comportou muito bem. Um homem assim ocupa um cargo desses sem provocar reações de horror. Porque como é que você faz... Essa briga pelo impeachment começou por causa de casos de corrupção em larga escala. Agora aí fica com isso. Vamos só observar, né, Augusto, que é claro que o Eduardo Cunha foi instrumental para que houvesse o impeachment. O presidente da Câmara. Ele levou adiante, em muitos sentidos, o impeachment. Isso. Mas o impeachment não acontece por causa do Cunha, ao contrário do que muitos dizem no governo, certo? O impeachment foi imposto pelo povo, começa. Exatamente. Tá? Foi votado o pedido de impeachment apresentado pelo Miguel Reale, pelo Hélio Bicudo, pela Janaína Pascoal. O povo fez com que os deputados aprovassem. Muito bem. Augusto, vamos à próxima reportagem que a gente vai destacar, que fala de uma crise diplomática impressionante. Saborosa. E saborosa, né? Ai, que delícia de crise. É o Carbonara Gate, Augusto. Esse caso é ótimo, né? Conta como é que é. A história é a seguinte, um site francês de receitas resolveu mexer com um prato clássico da culinária italiana,
que é o espaguete à carbonara. Espaguete alla carbonara. Não só eles trocaram o espaguete pelo farfalle, que é a gravatinha, como eles misturaram creme de leite, puseram todos os ingredientes dentro de uma mesma tigela, fizeram tudo errado. E daí os italianos enlouqueceram, Augusto. Eles enlouqueceram. Isso é grave. É uma invasão. É uma invasão. É uma invasão. É a França invadindo a Itália, porque comida é coisa séria. É coisa séria. Agora, é uma coisa muito doida, né, a reação, porque você imagina e os franceses são atrevidos e provocadores. Claro. No bom sentido ali. Porque você acha que os italianos iam mudar algum prato francês? Pô? Ninguém pensou nisso. Agora eles pegam bem o prato, o espaguete alla carbonara, e modificam. E tem uma comparação que eu vi aqui que é muito interessante, acho que é do Dias Lopes, né? Falando, como trocar na feijoada, você trocar feijão preto por lentilha. Lentilha. Mas é verdade. Aí dá essa confusão. Agora olha a confusão que eles foram arrumar. A matéria é muito divertida e, repito, saborosa. Você sabe que a Itália, na verdade, está cheia dessas coisas, né? Tem, por exemplo, a Associação da Vera Pizza Napoletana. Eles vivem querendo controlar a maneira como o mundo prepara os pratos italianos. Eles não gostam. Eles não gostam que metam a mão e troquem. Passam por aqui e ficam bravos com as improvisações dos brasileiros com pizza. É um patrimônio deles, ponto. Tá certo. Muito bem. E para terminar, a gente vai chamar a atenção para uma reportagem extensa da Seção de Cultura. Muito que é esta boa. Aqui. Os inventores do mundo, que destaca Shakespeare e Cervantes, que ali, por sortilégio de uma pequena malandragem, morreram no mesmo dia. Não é exatamente no mesmo dia, mas essa é a tua reportagem explica por que tem uma malandragenzinha aí, mas tudo bem. É aquele tipo de ficção que vale a pena fazer. Os dois morreram no mesmo dia, 23 de abril, e são os dois criadores máximos. Fantástico. É fantástico, né? Olha, Grebe, essa aí eu vou correr o risco de me meter na tua praia. Por favor, seja bem-vindo. Não é que é o seguinte, para mim, sobretudo, não sou tão informado quanto você, é fascinante você topar com duas figuras dessas, né? Coisa admirável. Eu, há pouco tempo, entrevistei a Bárbara Eliodoro, a crítica, que foi recentemente falecida. Acho sim, morreu recentemente. Que é considerada uma das grandes especialistas em Shakespeare no Brasil. Eu até perguntei para ela, o que é que faz uma pessoa ter o trabalho acompanhado com a mesma atenção 400 anos. 400 anos. Falou, olha, Shakespeare ele explorou os sentimentos, ele era um especialista nos sentimentos humanos básicos, tudo, as sensações, as reações, tudo ele pegou todos. Perfeito. Aí eu disse, tem algum brasileiro que daqui a 400 anos vai ser visto com o mesmo interesse? Ela falou, algumas peças do Nelson Rodrigues, da primeira fase, 2 ou 3. Agora, o Shakespeare tem... Quantas são? Não sei são quantas. Dramas históricos. Inacreditável são as o trabalho comédias, dele. são as tragédias. Inacreditável. E aqui se fala, né, que não se conhece tanto da vida dele. A reportagem fala e tal. Então é interessantíssimo o tipo da leitura que a gente termina com a sensação de que ficou mais inteligente. É um artigo do Jerônimo Teixeira sobre o Shakespeare. Exatamente. E um artigo do Sérgio Rodrigues. Perfeito. Sobre o Cervantes, que é um inventor do romance moderno antes do Cervantes. Não existia nada na literatura que se pudesse chamar de romance tal como a gente conhece até hoje, né? É verdade. Então, quer dizer, o Shakespeare, como para usar uma expressão do crítico americano Harold Bloom, ele inventou o humano. Inventou o humano. Né? Nunca ninguém tinha posto todas as emoções, os básicos. Não. E ele pôs. E ele pôs ali, ele capturou, ele pôs em jogo, né?
E o Cervantes criou essa máquina incrível que é o romance, com as peripécias, com os personagens. Você pode pôr ensaio dentro, no romance também cabe tudo, inacreditável, né? Não, e personagens... Os personagens que ele criou, como diz a reportagem, tem gente que não leu, nunca leu, o Cervantes sabe. Né? Sancho Panza e Don Quixote. Agora, é interessantíssima essa história, eu não tinha entendido bem até que eu li o 100 Anos de Solidão, o que era chamado romance seminal. É diferente, os livros são diferentes, são dois grandes livros diferentes, mas você sente a presença do Don Quixote na obra do Garcia Marques. Sim. Ele é o pai, né? Ele é o pai. Tudo bem. Então, são 16 páginas, se eu não me engano, dedicadas a dois gênios da literatura que, mesmo que você não queira, fazem parte já da sua bagagem cultural. Agora, se você quiser e puder ler, é melhor ainda. Sem a menor dúvida. Eu falava pro Graeb aqui, estávamos brincando, porque senão a gente para mesmo. Toda vez que eu fico lendo sobre o Shakespeare e o Cervantes, eu tenho vontade de parar de escrever. Não faça isso, Augusto. Muito bom. Muito obrigado, Augusto. Obrigado, tá aqui de novo nesse papo. É um prazer. Obrigado a vocês que nos acompanharam e muito boa leitura com a Veja desta semana.